Bom, vamos iniciar a segunda revisão, que vai do artigo 69 até o 120 do Código Penal. Bom, primeira pergunta. O que é concurso material de crimes? O concurso material está previsto lá no artigo 69 do Código Penal e tem a ver com aquela situação em que com duas ou mais ações resultam dois ou mais crimes. Nesse caso, nenhum crime tem relação com o outro, então vai ser julgado isoladamente por cada crime e ao final soma-se as penas, ou seja, aplica-se o sistema de cumulação de penas. Segunda questão, o que é concurso formal de crimes? Concurso formal de crimes, previsto no artigo 70, com uma só ação resulta dois ou mais crimes. O exemplo clássico é o acidente de trânsito em que uma pessoa atropela duas de uma vez só. Os resultados podem ser iguais ou distintos. Digamos que sejam iguais. Você vai fazer o cálculo da pena pegando um deles e fazendo um acréscimo previsto na lei, que seria de 1/6 até a metade. Sendo diferente, você pega o mais grave e faz esse mesmo acréscimo. Tá? Então aplica-se aí o sistema de exasperação da pena. E quando existe dolo direto, ou seja, os desígnios são autônomos com relação a cada resultado, então aí você tem o concurso formal imperfeito. O concurso formal imperfeito aplica-se a regra da acumulação, ou seja, responde caso a caso. Então, ao final, soma-se as penas. O crime continuado, que é a terceira questão, está previsto aí no artigo 71 e seria parecido com o concurso material, com duas ou mais ações ou omissões, resultam dois ou mais crimes, porém tem que haver as circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e os crimes têm que ser da mesma espécie. Nesse caso, você pega um dos crimes, se iguais, e, sendo distintos, o mais grave, e acresce de 1/6 até 2/3. Está previsto no artigo 71. Se os crimes forem dolosos e com violência, aí o juiz pode até triplicar o resultado da pena. Está previsto isso aí no parágrafo único do artigo 71. Quarta questão. Em que tipo de concurso de crimes aplica-se o sistema de cumulação de penas? Como eu disse, sistema de cumulação de penas, concurso material e concurso formal imperfeito. Quinta, em que tipo de concurso de crimes aplica-se o sistema de exasperação de pena? Concurso formal perfeito e crime continuado. Sexta, aponte os requisitos para o sursis simples, especial, etário e humanitário. Bom, os requisitos do sursis básico seria pena inferior ou igual a 2 anos, não ser cabível a substituição de pena, a pessoa não ser reincidente em crimes dolosos e as circunstâncias judiciais. Já o sursis será especial se a pessoa houver reparado o dano. E no caso do sursis etário, o principal requisito seria a idade, superior a 70 anos. E sursis humanitário, questões de saúde que impeçam dele cumprir a pena. Então essas seriam as diferenças e os requisitos para o sursis, a suspensão condicional da pena. Sétima questão, poderá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos ser suspensa? Na realidade não pode, pois a suspensão não alcança as penas restritivas e nem a multa. Está previsto isso aí lá no artigo 80 do Código Penal. Oitava, quando será obrigatória a revogação do sursis? No caso, a revogação será obrigatória quando a pessoa for condenada em sentença irrecorrível por crime doloso. No caso do solvente que deixa de pagar a multa, esse aí eu considero que está revogado, até porque o artigo 51 não tem mais conversão de pena de multa em prisão. Então, se a pessoa não paga, solvente e não paga a multa, não pode revogar o benefício porque ele iria preso. Então, vai contra o artigo 51, que é mais moderno. E por último, a última situação que revoga obrigatoriamente seria o descumprimento das condições do artigo 78, parágrafo 2º, que era
a não cumprir a prestação de serviço à comunidade ou a limitação de final de semana. O sursis passa a ser especial se a pessoa repara o dano e aí ele fica dispensado exatamente dessa condição de não precisar prestar serviço à comunidade no primeiro ano, tá? E aí só fica mediante as condições. Quais são as condições? Não frequentar determinados lugares, não se ausentar da comarca e uma vez por mês comparecer à justiça para assinar uma lista de frequência e justificar as atividades. Nona, quando será facultativa a revogação do sursis? Lá, conforme o parágrafo 1º do artigo 81, se a pessoa descumpre as condições ou é condenado irrecorrivelmente por crime culposo ou contravenção. 10ª questão, qual a diferença entre condições legais e condições judiciais? Condições legais são aquelas que são impostas pela lei, né? E condições judiciais são aquelas impostas pelo juiz. Um exemplo é lá do artigo 78, parágrafo 2º, que diz que as condições do sursis é não frequentar determinados lugares, não se ausentar da comarca, comparecimento pessoal obrigatório para justificar as atividades em juízo. Já as condições judiciais previstas no artigo 79 são aquelas que o juiz impõe, ou seja, não praticar crimes dolosos, se recolher às 20 horas, isso são coisas que não estão previstas na lei e quem faz é o juiz. 11ª questão, se concedido o sursis durante o período de provas, o beneficiário vem a ser condenado por crime culposo ao qual foi aplicado pena de multa, pergunta-se, você como juiz, que providência adotaria? Nenhuma, porque a multa não acarreta nenhum problema quando a pessoa está com a pena suspensa. Só acarretaria se fosse pena restritiva ou privativa. Questão 12. Quais são os requisitos exigidos para a concessão do livramento condicional? Pena, mas sendo superior ou igual a 2 anos, você pode ter o benefício do livramento condicional, bom comportamento carcerário, aptidão para o trabalho, e aí vem os prazos. 1/3 se for primário ou reincidente culposo, metade se for reincidente doloso e 2/3 se for crime hediondo. Então esses são os requisitos do livramento condicional, previsto lá no artigo 83. Quando será obrigatória a revogação do livramento condicional? Quando a pessoa for condenada em sentença irrecorrível por a pena privativa de liberdade por crime cometido na vigência do livramento ou por crime anterior. E facultativo, que é a questão 14, quando for condenado a pena diferente da privativa de liberdade, que seria restritiva ou multa, né, ou descumprir qualquer das condições, aí seria facultativo. 15. Estando o réu sob liberdade condicional, qual a consequência jurídica para o liberado se ao término do período de provas ainda não tiver chegado ao término o processo penal por crime cometido por ele referente a delito cometido antes do período de vigência do livramento? Nesse caso aqui, pessoal, será extinta a punibilidade do réu, pois a consequência teria-se consequência somente se fosse crime cometido na vigência do livramento, conforme o artigo 88, que traz aquela situação da exceção. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. E não se desconta na pena o tempo que esteve solto condenado, salvo se for por crime anterior. Então essa é a situação que responde aí a questão número 15. 16. Qual a consequência da revogação do livramento condicional no caso de condenação por crime praticado pelo liberado antes da concessão do benefício? Ele ganha o período de provas, né? É o que eu acabei de falar aqui do artigo 88. E a 17, qual a consequência da revogação do livramento condicional no caso de condenação por crime praticado na vigência do livramento? Ele perde o período de provas. Conforme o artigo 88, no caso 17, a resposta, fundamentação, artigo 88. E o 16, a resposta, a exceção do artigo 88, que é salvo se for por crime anterior. Aí ele ganha todos os benefícios. 18ª questão. Qual a diferença entre instrumento e produto do crime? O primeiro está relacionado à prática do crime, né? Qual é o instrumento que a pessoa utilizou para cometer o crime? Por exemplo, tráfico de entorpecente. Ele estava transportando. Então, o instrumento é o veículo. Produto é o resultado desse crime, ou seja, a droga apreendida. Então, seria a cocaína. 19ª questão. Quais os efeitos da condenação? E pergunta-se se eles são automáticos. Os efeitos da condenação estão previstos aí no artigo 91 e 92 e são
Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Isso significa que a sentença penal é título executório no cível. Segundo, perda em favor da União dos instrumentos e dos produtos do crime. No caso aqui, né, os instrumentos, desde que sejam instrumentos e produtos, desde que sejam lícitos, podem até retornar para o proprietário. Porém, sendo ilícitos, são automaticamente perdidos em favor da União. Terceiro, perda do cargo, da função do mandato eletivo. Essa situação é do funcionário público. E a perda só se dá se for motivadamente declarada na sentença pelo juiz, se a pena for acima de 1 ano e o crime for praticado contra a administração pública. Não sendo contra a administração, aí a pena tem que ser superior a 4 anos. Porém, em qualquer caso, tem que ser motivadamente declarada na sentença. O quarto efeito da condenação seria a perda do pátrio-poder, da tutela, da curatela. Geralmente acontece nos casos aí de pais que praticam crimes contra dignidades sexuais, contra a filha ou contra o filho, padrastos contra a enteada, enteado, tutor contra a tutelada e assim por diante, né? Aí no caso pode perder o pátrio-poder. E o quinto efeito é a inabilitação para dirigir veículos. Nos casos de crimes dolosos, você utilizar o veículo como arma, por exemplo, para que você atinja um inimigo seu. Então, nessa situação, provado a situação, você fica inabilitado para dirigir veículos. 20º, o que visa a reabilitação do condenado? Limpa a ficha do condenado e visa a ressocialização do condenado. Dar oportunidade para ele voltar com ficha limpa e reintegrar a sociedade. Na realidade, a reabilitação está em desuso. Por quê? Porque o artigo 20 do Código de Processo Penal ele diz que não pode mais constar na folha de antecedentes qualquer coisa antes de transitar em julgado. E não pode constar mais na folha de antecedentes qualquer resultado se ele já tiver cumprida a pena. Isso previsto lá no artigo 202 da LEP, Lei de Execuções Penais. Então, só pode constar no período em que a pessoa está condenada. De sursis, de livramento condicional ou por qualquer outra situação esteja solto. Aí consta. Porém, os requisitos da reabilitação 2 anos após extinta a pena. Então por que vai esperar 2 anos após extinta a pena se a LEP já diz que é automático? Terminou de cumprir, já pode receber a ficha limpa, já não pode mais constar na folha, né? Então é por isso que a gente fala que ele está em desuso. Ela pode ser revogada, essa reabilitação? Claro que pode, sim, está lá prevista lá no artigo 95 do Código Penal, né? Se a pessoa por acaso for condenada por crimes já reincidente, cuja pena seja privativa ou restritiva de direito. Se de 5 crimes de ação penal pública incondicionada, aí nós temos, podemos citar homicídio, infanticídio, furto, roubo, o sequestro, todos eles são crimes de ação pública incondicionada. 24ª questão, se de 5 crimes de ação penal pública condicionada à reabilitação, aí podemos citar a ameaça, a violação de correspondência do artigo 151, outras fraudes do artigo 176, perigo de contágio venéreo do artigo 130, lesão corporal leve do artigo 129. Cite 5 crimes de ação penal privada. Privada nós temos calúnia, difamação e injúria, só que é 3. Né? Aí temos o dano e a violação de direitos autorais, prevista lá no artigo 184. 26. Cite um crime de ação privada personalíssima. Só existe um, é o 236, que seria ocultação de impedimento matrimonial, que antigamente tinha 2, tinha o adultério e esse aí. Agora hoje só tem esse do artigo 236 do Código Penal.